Amém. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Glória a Deus. Conhecimento. Então, o que Deus mais quer do ser humano é que ele obedeça a Deus? Claro. É que tenha temor diante de Deus? Claro. É que ande em santidade diante de Deus? Claro. Que ande em comunhão com Deus? Claro. Mas tudo isso só vai acontecer, e muitas outras coisas mais, incontáveis, se você tiver o conhecimento da palavra de Deus. Por isso Paulo deu aquele conselho em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, para o jovem pastor Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então o que a gente entende? O que o Espírito Santo está te mostrando nesse dia? A falta de conhecimento causa vergonha. Tem gente que é envergonhado, é feito de trouxa, é feito de marionete na mão de lideranças assassinas, lideranças falsas, porque não tem conhecimento. Tudo que jogam para a pessoa comer, a pessoa come. Come alimento estragado, come comida contaminada, palavras torpes, palavras mentirosas, porque não tem conhecimento para combater aquilo. Vai acabar engolindo. E aquilo vai gerar o que na vida da pessoa? Doença, tanto na saúde espiritual, como também na saúde física. O conhecimento, ele nos livra, conhecimento da palavra de Deus. Se o conhecimento natural, ele já te dá grandes benefícios, imagina o conhecimento que é o que nos interessa, que é o conhecimento da palavra de Deus. Você imagina o que vai e o que pode acontecer com uma pessoa que é cheia do conhecimento da palavra de Deus. Aonde ela pode chegar e do que ela não será cometida. Conhecimento da palavra de Deus, ele te livra da morte, te livra do inferno, te livra do mal, te dá poder para pisar na cabeça do diabo, te livra de doenças, faz com que você pise na cabeça do inimigo, desfaça as obras dele, ande glorificando a Deus, ande com certeza da salvação em Cristo Jesus. O conhecimento, ele gera um monte de coisas dentro da vida do ser humano. E hoje o que acontece com as pessoas nos dias que estamos vivendo? As pessoas mantêm a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da estante, amarelando e pegando poeira, não ponha para ler, como se fosse um amuleto. Amuleto não traz conhecimento. O que traz conhecimento é a santa palavra de Deus, quando você abre para meditar, contando com a grata revelação do Espírito Santo, porque sem ele ninguém faz nada. Então as pessoas têm a Bíblia hoje como um amuleto, ou se não tiver fechada dentro de uma gaveta, largada, esquecida em algum lugar. Por isso o Senhor falou: como tu te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti e dos teus filhos. Mas espera aí, Deus não se esquece de nada, a não ser dos nossos pecados, quando nós confessamos e deixamos. Então por que Deus usou essa expressão? Me esquecerei de ti e dos teus filhos. Quer dizer, você abandonou a minha palavra, eu vou deixar você abandonado, os teus filhos abandonados. E a pessoa abandonada é obviamente semelhante a uma pessoa esquecida, uma pessoa largada, deixada, rejeitada. Rejeitou o conhecimento da palavra de Deus, é rejeitado pelo próprio Deus. Por isso ele fala: me esquecerei de ti e dos teus filhos. E se Deus se esquecer de nós, o que será de nós? O diabo vai passar como um rolo compressor sobre as nossas vidas. A única coisa que nós necessitamos que o Senhor esqueça é dos nossos pecados, quando confessamos verdadeiramente e deixamos. É que nós necessitamos que Ele apague, que Ele lance fora, porque nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o conhecimento é um tesouro preciosíssimo que te livra da fome, te livra da morte, te livra da peste, te livra dos espantos noturnos, da seta que voa
te livra dos olhares malignos, te livra da lepra, te livra da AIDS, te livra do câncer, te livra de outras doenças terríveis que tem na sociedade, te livra de ataque de demônio, te livra de possessão maligna. O conhecimento é o maior tesouro que pode existir na vida do ser humano, porque com o conhecimento da palavra de Deus, o Espírito Santo possui o ser humano, passa a morar, a residir dentro da vida do homem e da mulher. Então, sem conhecimento, a pessoa não pode ser considerada crente. Não existe crente sem conhecimento bíblico. Não existe conversão ao Evangelho verdadeiramente se ainda não houve um conhecimento das Escrituras. Conhecimento das Escrituras tu tem que identificar logo, para que a tua vida esteja no reino de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, que há cerca de 12 anos jazia dessa enfermidade, estava já à beira da morte, estava se esvaindo em sangue, ela tomou o conhecimento de Jesus para ter aquela atitude. Então, para a gente ter fé, até para ter fé, você tem que ter conhecimento. Toda pessoa que diz que tem fé e não conhece a Bíblia, de duas uma: ou ela não sabe o que está falando, não sabe o que é fé, ou ela pensa que está querendo enganar você. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade liberta quem conhece a verdade. Quem não conhece a verdade continua escravo de falsas lideranças, continua escravo de Satanás, continua escravo naturalmente até de pessoas na sociedade, continua escravo de palavras. O conhecimento te dá poder até para combater a palavra maligna que o diabo usa a boca do teu vizinho, da tua vizinha, para lançar na tua direção. Com conhecimento diz na cara: está repreendido em nome de Jesus, cai por terra agora, eu não aceito essa palavra, o meu Deus é maior. Eu levanto o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno que saiu aí pela tua boca. Como é que tu vai fazer isso? Com conhecimento. Por isso João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Te liberta do medo, te liberta da síndrome do pânico. Quantas pessoas ouvindo essa mensagem sofrendo de síndrome do pânico? O conhecimento de Deus te liberta disso, te liberta da depressão. Não existe remédio para a depressão. O remédio que eles usam para a depressão, que é uma doença espiritual, só vai te deixar dopada, que nem um alienado. Mas te libertar não te liberta não. Libertação é quando a palavra de Deus entra, a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas. Só ela é poderosa e apta para fazer o que apraz a Deus, como diz lá em Hebreus 4,12. Aí tem libertação. Tudo isso através do conhecimento. O conhecimento de Deus, ele é poderoso para te fazer contemplar coisas que ninguém contemplou antes, entrar em lugares que ninguém entrou antes, participar de coisas que você jamais naturalmente poderia imaginar que participaria. O conhecimento de Deus, ele abre portas que ninguém nessa terra, nenhuma outra circunstância poderia abrir. Então, o que Deus quer de mim, quer de você? O que Ele quer de nós? O que Ele quer do homem e da mulher? Que busque o conhecimento da palavra dele, se alicerce no conhecimento da palavra, para não ser uma pessoa levada por qualquer vento de doutrina. Por que qualquer baboseira que esses líderes falsos e mercenários que estão aí na televisão jogam para o povo engole? Porque não tem conhecimento nem para desmentir aquele filho do diabo. Não tem conhecimento bíblico. Ele vai pegar um monte de argumento, de texto fora de contexto, versículos soltos de um lado, de um outro, vai te enrolar citando Bíblia, vai te embaraçar. Você não vai ter conhecimento para explicar, para destronar ele por dentro da própria Bíblia. Como é que Jesus derrotou o diabo? Citando o que está escrito, com conhecimento da palavra. Aí quando o diabo quis mostrar que conhecia a palavra, citando o que estava escrito, Jesus ainda assim citou o que estava escrito também. Envergonhou Satanás. Satanás foi derrotado, porque ele é um derrotado, já é derrotado, já foi derrotado, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Como é que você sabe que você está numa igreja verdadeira? Com conhecimento bíblico. Uma vez aconteceu comigo aqui no bairro onde a gente mora, já contei aqui. Pisei com a minha família numa igreja, na parte de baixo do bairro, e o Espírito de Deus falou para mim na hora: sai daqui, eu não estou aqui.
Na mesma hora virei as costas e fui embora. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar com aquilo que ele já te deu a conhecer. Por isso, como a Bíblia fala, Paulo escreve para Timóteo falando: guarda o teu bom depósito. Guarda o bom depósito. Qual é o bom depósito que há em nós? A gente tem que guardar. É o conhecimento da palavra de Deus. Ela tem que ser guardada dentro do nosso espírito como um bom depósito. Tem gente que deixa ser depositado na vida dela coisas más, coisas ruins. Mas a palavra de Deus é o bom depósito a ser depositado no nosso espírito, que através do conhecimento vai nos abrir oportunidades inimagináveis pela vida do ser humano. Está buscando um ministério? Sem conhecimento de Deus não tem ministério. Está buscando um dom? Sem conhecimento não tem dom. Está buscando um talento? Sem conhecimento não vai receber. Conhecimento de Deus é a porta que abre, é a chave que abre todas as portas que estão diante dos teus olhos e aquela que os teus olhos nem estão contemplando. O conhecimento de Deus, olha o que o Espírito de Deus está falando aqui, ela abre portas visíveis e invisíveis. Esconde isso no teu espírito. Conhecimento de Deus. Quanto mais eu me encher do conhecimento de Deus, mais transformada e diferente vai ser a minha vida, a minha saúde, as minhas atitudes, o meu proceder, o meu levantar, o meu deitar, o meu dormir, o meu comer, o meu andar na rua, o trabalhar, o conversar, estar na igreja, adorar a Deus. Tudo é diferenciado na vida de quem tem conhecimento de Deus. Tanto é que lá em Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo escreve para a igreja em Roma dizendo assim, para que apresentassem a Deus um culto racional. O que é um culto racional? Culto através do conhecimento, do entendimento da palavra. Nosso Deus é Espírito. Nunca vimos o nosso Deus. Se permanecermos fiéis até a morte, um dia o veremos lá na glória. Mas Ele é Espírito. Aqui tu não está vendo a presença física de Deus. Claro, Ele é Espírito. Se é Espírito, não tem presença física. E nós não precisamos que Ele se manifeste fisicamente para que a gente tenha convicção que Ele está aqui. O conhecimento da palavra de Deus, com a ajuda misericordiosa e santa do Espírito do Senhor, porque sem Ele ninguém faz nada, nos dá certeza de apostarmos a nossa vida, que o nosso Deus está no nosso meio, em espírito e em verdade, e Ele é vivo. Então Paulo diz aqui para aquele povo, Paulo não, Oséias, profetizando: o meu povo foi destruído. Interessante, não foi destruído por armas, não foi destruída porque o inimigo tinha um poderio bélico melhor, porque tinha mais gente no exército do inimigo. Não, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O povo sírio, se você vê lá em Isaías 36, 37, usando pela mão de Senaqueribe, eles estavam acostumados a derrotar inimigos, sabe como? Só com palavras. Exército sírio é um exército numerosíssimo, muita gente armada. Tanto é que naquele episódio do capítulo 37, a Bíblia fala que Deus mandou um anjo e com uma espada feriu de morte 185 mil homens que sacavam da espada. Mas sabe como é que eles estavam acostumados a fazer? Eles mandavam alguém ir lá nos muros da cidade que eles queriam destruir e narrar o que eles costumavam fazer com seus inimigos. Quantos povos eles destruíam, povos que serviam a muitos deuses. Então, quando ele contava a história dos fatos que eles realizavam, o povo lá dentro já se desanimava para a batalha. A Bíblia usa essa expressão, desmaiava o ânimo, o semblante desmaiava. Ou seja, a pessoa fala, sabe uma coisa? Eu não vou desistir, eu vou perder tempo em lutar com eles não, eu vou fugir, eu vou por aqui, vou salvar a minha vida. E eles tentaram fazer isso com o exército de Israel. E o rei Ezequias e Isaías, o profeta, entraram para a câmara do rei, dobraram o joelho e foram falar com Deus, e Deus usou a boca do profeta Isaías para dizer: olha, Senaqueribe não vai lançar uma flecha sequer nos muros de Jerusalém. Ele não vai lançar uma flecha. Vou fazer ele voltar pelo caminho de onde ele veio. Vou botar um anzol no nariz dele.
Só que muita gente lá dentro de Israel já estava se preparando para ir embora, já estava dando ouvido à voz do inimigo. Quando você não tem conhecimento, você é manipulado e destruído por qualquer palavra de qualquer pessoa. Mas quem tem conhecimento de Deus só dá ouvido ao Espírito de Deus. Amém. Então, para que você não tenha uma vida de derrota, para que não tenha uma vida destruída, aprenda a ter conhecimento e dar ouvido somente à palavra do Senhor. É conhecimento de Deus que Ele te colocou aí para te dizer que Ele quer de você, que Ele quer de mim, que Ele quer de nós, que Ele quer de todos. Conhecimento de Deus vai te fazer ser uma pessoa verdadeiramente próspera e não ficar enriquecendo o mercenário, ladrão, safado que você vê lá dentro da televisão, pregando um falso evangelho. Se alguém te pregar um evangelho que te pede alguma coisa em troca, rejeite, esse não presta, esse não é o de Jesus. O evangelho de Jesus, ele não te pede nada em troca, ele te dá para que você dê. De graça recebeste, disse o mestre, de graça dá. O evangelho que te cobra, o evangelho que te impõe condições naturais, não é o evangelho de Jesus, porque conhecimento de Deus não é uma condição natural, é uma condição espiritual. E que o Espírito Santo nos guarde com essa palavra, nos alimente por ela, nos fortaleça por ela, que nos ajude dia a dia a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que possamos diminuir cada vez mais diante dele e glorificar e exaltar o seu santo nome, porque só ele é digno de honra, de glória e de louvor para sempre. Amém. E graças a Deus, pois sem o seu Espírito nada poderíamos fazer.